O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 11 de dezembro. A Tafona, em São João da Barra, tem a primeira usina de beneficiamento do Estado. Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil encerra ano com recorde de adesão e palestra com Frei Beto. Exposição sobre chá é destaque na Casa Pacheco Leão, na Zona Sul. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! Símbolo de uma cena musical que tem a cara do Rio de Janeiro, o Circo Voador na Lapa acaba de receber o título de Patrimônio Cultural e Material do Estado, projeto da deputada Verônica Lima. O título é um reconhecimento à relevância do espaço para a cultura fluminense e não impede a realização de obras e intervenções na sua estrutura. A primeira versão do Circo Voador data de janeiro de 1982, uma tenda de lona azul e branca levantada nas areias da Praia do Arpoador. Em outubro do mesmo ano, o circo se fixou num terreno da prefeitura perto do Aqueduto da Lapa, local onde está até hoje. Atualmente, o Circo Voador segue cumprindo não só sua função de palco para artistas carentes de espaço, mas servindo de casa para grandes nomes nacionais e internacionais. O Circo Voador está muito feliz de ter recebido o título de Patrimônio Cultural e Material do Rio de Janeiro. Imagina, você ser um patrimônio do Rio de Janeiro. Existe coisa mais bonita que isso? Além do mais, essa homenagem, enquanto a gente está vivendo, está fazendo as coisas, ela é muito mais gostosa, porque todo mundo quer ser reconhecido, e ser reconhecido em vida é muito melhor do que depois. Então, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, a gente manda muito carinho, muito agradecimento. O Circo Voador é isso mesmo, ele é um patrimônio da cidade, do estado e do amor, principalmente. O Circo Voador é feito, o combustível dele é o afeto. E esse gesto da Alerj, do governo do estado, e da Verônica, são gestos de carinho, de afeto e reconhecimento. A gente está muito contente, muito orgulhoso. A autora comemorou a sanção do projeto pelo governador. O Circo Voador, que é um patrimônio cultural e material dos mais importantes que a gente tem no Brasil, né? O palco de muitas celebrações, de festivais, de defesa também da democracia, né? Muitas atividades políticas em defesa da democracia também aconteceram no palco do Circo Voador e continua, né, sendo essa referência, né, de patrimônio histórico, cultural do estado do Rio de Janeiro, com muita manifestação cultural popular para todo o povo do estado do Rio de Janeiro. Viva o Circo Voador! Quem nunca se perguntou se os filhos já nascem com bula? Provavelmente, se você já teve um ou mais, sabe que não existe uma fórmula universal para cuidar de crianças. O repórter Paulo Vitor Viviani está com o pediatra Roberto Cooper, que acaba de lançar um livro sobre o tema. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV. Aliás, Vicente, que bom seria se os filhos viessem acompanhados de uma bula, né? Ou algum manual de instrução aí pra gente saber como lidar, né? Eu não tenho filho ainda não tenho nenhum filho, mas tenho uma afilhada de 5 anos de idade, a Maia, que de vez em quando ela fica comigo e olha, Vicente, vou te confessar que às vezes dá um pouquinho de trabalho, hein? A mãe Lorena que o diga. Hoje o nosso convidado é o pediatra Roberto Cooper, que vai falar um pouquinho sobre isso nesse livro que ele acabou de lançar, lançou em novembro, que fala sobre a bula de cada criança, o olhar humanista de um pediatra sobre como cuidar dos filhos sem receita pronta. O livro aqui que ele está mostrando, eu vou começar perguntando para ele, são quase 200 páginas nesse livro. O que o senhor destaca nesse novo livro, A Bula de Cada Criança? Doutor, bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o livro. Você falou 200 páginas, mas são várias historinhas curtas, não é um livro longo de 200 páginas. São crônicas escritas numa linguagem que não é técnica, numa linguagem absolutamente leiga, onde eu abordo basicamente 3 grandes temas. Um é a capacidade que os pais têm e muitas vezes não reconhecem de criar seus filhos. Como primatas que a gente é, como animal racional, a gente tem um certo conhecimento de como criar os filhos, mas a gente perdeu um pouco disso em função de uma super especialização, de muita gente que tem conhecimento e a gente acha que não tem. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto é a importância
do afeto. A gente está num mundo que é competitivo, que é de performance, que é de objetivos, e muitas vezes a gente esquece que estar com os filhos é simplesmente estar, não precisa fazer nada. É estar, é brincar, então o afeto é outro aspecto que é muito importante. E, por último, que tem a ver com o primeiro, é tentar mostrar aos pais que, apesar de não ter uma bula genérica, cada criança tem a sua bula. E cabe aos pais ler a bula dos seus filhos. Então, eles têm que ter autoconfiança, segurança nessa capacidade de ler a bula dos filhos. É uma bula que vai mudando à medida que as crianças vão crescendo, mas se você olhar para os seus filhos e estiver com eles, interagindo com eles, você vai saber o que fazer. O senhor traz um comentário muito interessante a respeito do livro, dizendo que os pais sabem mais do que os filhos, do que eles próprios imaginam, né? E que o papel do pediatra é orientar, apoiar e fornecer ferramentas para que eles possam exercer essas funções com confiança. O porquê dessa insegurança no cuidado com os filhos? Eu acho que são múltiplos motivos, mas talvez o mais importante seja o fato de que a gente está numa sociedade com muita informação de qualidade e sem qualidade, que bombardeia os pais, dizendo, olha, tem que fazer isso, olha, tem que fazer aquilo. Então isso gera uma insegurança, porque os pais dirão, eu sou marinheiro de primeira viagem, eu não sei nada sobre criança, tem um especialista que sabe. Agora tem especialista para tudo. A gente não precisa de especialista para tudo. Vou dar um exemplo. Você compra uma torneira nova. Você não vai chamar um bombeiro para te ensinar a ligar a torneira. Você vai chamar um bombeiro se tiver um vazamento. Então, a mesma coisa quando a gente vai educar crianças. A gente não precisa chamar um especialista para as coisas do dia a dia. A gente vai descobrindo, vai errando, vai acertando. Tem que ousar mais. Numa cultura em que ousar não é valorizado, você não pode errar, fica mais difícil os pais bancarem o sentimento que eles têm. E isso também isso também pode lidar com os pais de jovens adolescentes, ou os jovens adultos também, toda essa experiência? Claro, porque a gente está falando de afeto. Se você tem um jovem adolescente, ou um jovem de 10 anos ou de 8 anos, é fundamental ter afeto. É uma relação afetiva, uma relação de vínculo, é uma relação que garante a possibilidade do processo educacional, que não é imposto, ele é negociado, é um compromisso que se consegue. Então eu acho que se você tem segurança no que você sente, tem afeto, você vai conseguir criar esse processo educacional que começa no bebê, e você estava comentando comigo aqui fora do ar, não termina nunca. Você tem uma mãe que ainda diz para você, com 29 anos, o que você tem que fazer. Ela está convencida que tem coisas para te dizer. É o afeto dela. Nem sempre você vai adotar, mas o fato de que alguém está cuidando de você é sempre muito bom. E agora, doutor, período de férias chegando, as crianças em casa, qual a dica que o senhor dá para os pais e para os responsáveis também, nesse cuidado com as crianças nessa época em que está todo mundo em casa? Você me deu uma deixa ótima. Saiam de casa. Tirem as crianças de casa. A gente tem que voltar para a rua. A criança tem que brincar. A criança tem que estar no ar livre. Nem sempre é possível, a gente não tem segurança, os pais trabalham. Mas o oposto disso é perigosíssimo, é ficar em casa em frente de uma tela. Tela é um veneno para a criança. É preciso que isso seja dito com todas as palavras. Então, se não tem como sair de casa para ir para uma rua, descer até um espaço onde possa brincar. Brincar de quê? De bola, de boneca, de botão, do que for, menos de tela. Perfeito, doutor. E quem quiser encontrar esse livro, A Bula de Cada Criança, como é que faz? Tem nas livrarias e tem na Amazon. Na Amazon tem uma pegadinha. Se você botar a bula de cada criança, corrigem por a bola de cada criança. Então, quem for na Amazon deve ir em A Bula ou no meu nome, Roberto Cooper, que vai encontrar. É isso, Vicente. Vou pedir para ele mostrar o livro novamente. É muito interessante esse livro aí, já que a criança não vem com manual, não vem com uma bula. É sempre bom ter um olhar assim diferente de um especialista no tema para saber como cuidar e como lidar também com os seus filhos, né? Eu volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Agradece ao nosso entrevistado. Bom dia para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A
Atafona, em São João da Barra, ganhou uma usina de beneficiamento de resíduos de demolição e construção, a única em operação do Estado. Os resíduos da construção civil, quando descartados de forma inadequada, causam sérios danos ao meio ambiente. Além de beneficiar e reaproveitar tijolos, concreto, metais, madeiras e demais materiais descartados durante a construção, reforma ou demolição das obras, a usina de Atafona também vai processar resíduos vegetais. Provenientes de poda de árvores vão ser transformados em composto orgânico, útil na agricultura familiar. O investimento para a construção da usina foi de 3 milhões de reais. O Clube de Leitura do CCBB encerra as atividades de 2024 com o escritor Frei Beto como convidado na edição de hoje às 4h30 da tarde. Como de praxe, foi o público quem escolheu o livro que vai ser debatido. O eleito foi o romance histórico Tom Vermelho do Verde, que impressiona pelo profundo conhecimento da questão indígena. O público poderá fazer perguntas a Frei Beto e o encontro vai contar ainda com a participação da teóloga e jornalista Magali Cunha, grande conhecedora da obra do escritor. 1.065 pessoas participaram do clube de leitura deste ano, um aumento de 20% em relação ao ano passado. As reuniões acontecem na biblioteca, localizada no 5º andar do Centro Cultural Banco do Brasil. A Casa Pacheco Leão, um dos mais bonitos prédios históricos do Jardim Botânico, está exibindo a exposição Rota do Chá, Botânica, Cultura e Tradição. A mostra conta a história do chá desde suas origens ancestrais na China e seus rituais até sua disseminação por todo o planeta. É possível apreciar uma coleção de louças de porcelana e prata usadas para o consumo da bebida de 12 países e estilos diferentes, incluindo exemplares do século XVIII. Na sala sensorial, o público pode sentir a diferença entre alguns tipos de chás chineses, as sutilezas de seu cheiro, cor e textura. O funcionamento da casa é de quinta a terça-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. A exposição fica em cartaz até o fim de janeiro e tem entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente no link que está na tela. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela, Miracema está nublado neste momento, 23 graus, Varriçai também nublado, 19 graus, Porto Real está com 23 graus nesse momento, também nublado, e Valença nublado, 22 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê aí imagens da Baía de Guanabara, bastante movimento na Ponte Rio-Niterói, o dia amanheceu com chuva, nesse momento faz 23 graus, a máxima prevista para hoje é de 27 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!